Capítulo 1. Crianças que relatam lembranças de vidas passadas. John McConnell, policial aposentado de Nova York, que trabalhava como vigia, parou após o expediente diante de uma loja de produtos eletrônicos numa noite de 1992. Viu dois homens roubando o estabelecimento e sacou o revólver. Outro assaltante, por trás de um balcão, começou a atirar nele. John tentou responder ao fogo, caiu e levantou-se, sempre disparando. Foi atingido 6 vezes. Uma das balas penetrou-lhe as costas, dilacerando o pulmão esquerdo, o coração e a principal artéria pulmonar, que é o vaso sanguíneo que leva o sangue do lado direito do coração para os pulmões, a fim de ser oxigenado. Foi levado às pressas para o hospital, mas não sobreviveu. John era muito ligado à família e dizia frequentemente a uma das filhas Doreen: "Não importa o que aconteça, sempre tomarei conta de você." 5 anos após a morte de John, Doreen deu à luz a um filho, William. William começou a sofrer desmaios logo depois de nascer. Os médicos diagnosticaram atresia da válvula pulmonar, condição na qual a válvula da artéria pulmonar não se formou adequadamente, de modo que o sangue não consegue atravessá-la rumo aos pulmões. Além disso, uma das câmaras do coração, o ventrículo direito, não se desenvolveu perfeitamente em consequência do problema com a válvula. O menino passou por várias cirurgias. Embora tivesse de tomar remédios pela vida toda, saiu-se muito bem. William apresentava problemas de nascença muito parecidos com os ferimentos fatais sofridos pelo avô. Não bastasse isso, quando aprendeu a falar, começou a mencionar fatos da vida do avô. Um dia, tendo ele 3 anos de idade, a mãe estava em casa tentando trabalhar no seu estúdio quando William se pôs a fazer travessuras. Ela por fim lhe disse: "Sente-se ou lhe darei umas palmadas." William imediatamente replicou: "Mamãe? Quando você era uma menininha e eu era o seu pai, às vezes você se comportava mal, mas eu nunca bati em você." A princípio, a mãe ficou inquieta com isso. À medida que William foi falando mais a respeito da vida do avô, ela começou a sentir-se confortada pela ideia de que o pai havia voltado. William afirmou que era o avô inúmeras vezes e falou inclusive sobre a sua morte. Disse à mãe que várias pessoas tinham disparado durante o incidente quando ele foi morto e fez muitas perguntas a respeito. Certa vez perguntou à mãe: "Quando você era uma garotinha e eu, o seu pai, como se chamava mesmo meu gato?" Ela respondeu: "Refere-se a Maníaco?" "Não, não é esse", disse William. "Eu estou falando do branco." "Boston?" indagou a mãe. "Sim", ele respondeu. "Eu costumava chamá-lo de Boss, não é?" De fato, a família tinha 2 gatos, Maníaco e Boston, e apenas John chamava o branco de Boss. Um dia, Doreen perguntou a William se ele se lembrava de alguma coisa ocorrida antes dele nascer. O menino disse que tinha morrido numa quinta-feira e que fora para o céu. Ali ele viu animais e até falou com Deus. E completou: "Eu disse a Deus que estava pronto para voltar e nasci numa terça-feira." Doreen ficou espantada ao ouvir William mencionando os dias da semana que ainda nem conhecia muito bem. Colocou então à prova, dizendo: "Então você nasceu numa quinta-feira e morreu numa terça?" E ele prontamente corrigiu: "Não, eu morri numa quinta à noite e nasci numa terça de manhã." E ele estava certo, em ambos os pontos. John tinha morrido numa quinta-feira e William tinha nascido numa terça-feira, 5 anos depois. Em outras ocasiões, o menino falou sobre o período entre vidas. Contou à mãe: "Quando você morre, não vai diretamente para o céu. Passa por diversos níveis. Aqui,
depois ali, por fim acolá, e de cada vez erguia um pouco a mão. Explicou que os animais também renascem e que os viu no céu e eles não mordiam nem arranhavam. John tinha sido católico romano praticante, mas acreditava na reencarnação e afirmava que iria cuidar de animais na próxima vida. O neto, William, diz que quer ser veterinário para tratar de bichos grandes num zoológico. William lembra o pai de Doreen de várias maneiras. Ele gosta de livros, como o avô. Quando visitam a avó de William, ele fica horas vasculhando a biblioteca de John, reproduzindo o comportamento deste no passado. William, tal qual o avô, é organizado e bastante tagarela. William lembra especialmente o pai de Doreen quando lhe diz: "Não se preocupe, mamãe, eu vou cuidar de você." A ideia de que a pesquisa pode, de fato, apoiar o conceito da reencarnação é surpreendente para muitos ocidentais, pois a reencarnação às vezes lhes parece estranha ou mesmo absurda. Há quem costume fazer piadas a respeito das suas vidas passadas ou futuras. Os meios de comunicação, em tom dramático, mostram pessoas descrevendo vidas em épocas remotas após serem hipnotizadas. A reencarnação entra em choque com o ponto de vista da maioria dos cientistas, para quem o mundo material é tudo o que existe, e com as crenças religiosas da maioria das pessoas. Embora muitos achem a ideia da reencarnação ridícula ou ofensiva, outros a aceitam com convicção. Essa ideia teve, ao longo da história, e ainda tem, inúmeros adeptos, inclusive Platão e os antigos gregos, os hindus, os budistas da Ásia, diversas tribos da África Ocidental, vários nativos americanos do noroeste da América do Norte e até mesmo alguns grupos entre os primeiros cristãos. Hoje, no mundo inteiro, as pessoas que acreditam em reencarnação, sem dúvida, superam em número as que não acreditam. Tais crenças não se restringem a lugares distantes. Um número surpreendente de americanos acredita em reencarnação, de 20% a 27%, conforme uma pesquisa, e a mesma proporção se dá entre os europeus. Eles não podem basear essa crença em indícios científicos, já que a maior parte das pessoas não sabe das pesquisas em curso na Universidade da Virgínia. E também, de um modo geral, não a baseiam numa doutrina religiosa formal, já que muitos adeptos frequentam igrejas que não aceitam essa visão. Com efeito, uma pesquisa, Harris, de 2003, constatou que 21% dos cristãos nos Estados Unidos acreditam em reencarnação. O trabalho aqui apresentado pode fornecer a essas pessoas algum amparo em suas crenças. Mas os pesquisadores não agiram do ponto de vista de nenhuma doutrina ou tendência religiosa específica. Os nossos objetivos foram determinar a melhor explicação para as declarações das crianças e descobrir se a ciência deve considerar a reencarnação uma possibilidade. Muitas pessoas provavelmente desejarão que a resposta seja sim. Afinal, a ideia de que deixamos de existir quando morremos é intolerável para a maioria de nós. Embora nem todos nos Estados Unidos se sintam à vontade com o conceito de reencarnação, a ideia de que uma parte de nós sobrevive à morte é, sem dúvida, muito atraente. Se uma pessoa falecida consegue, de alguma maneira, superar a morte e renascer, então isso significa que nós continuaremos a existir. Talvez possamos ficar perto de entes queridos enquanto eles prosseguem em suas vidas. Talvez ir para o céu, para outras dimensões, ou sabe-se lá para onde. Se as crianças aqui citadas estão certas ao dizer que já viveram antes, necessariamente uma parte de nós poderá sobreviver à morte do nosso corpo. Mais especificamente, o conceito de reencarnação é sedutor, porque a ideia de poder voltar para tentar de novo costuma atrair muitas pessoas.
Não podemos corrigir os erros cometidos no passado, mas é certamente um conforto saber que é possível tentar agir de modo mais adequado na próxima vez. Se conseguimos viver várias vidas, então talvez façamos progressos e nos tornemos pessoas melhores. Não queremos que apenas nós voltemos, mas que as pessoas a quem amamos também voltem. Sem dúvida, a mãe de William ficou emocionada e consolada pela impressão de que o adorado pai tenha sobrevivido à morte e renascido como seu filho. Teve de lidar com o terror de saber que o pai fora assassinado. Mas a ideia de que ele havia renascido como seu filho, de certo a ajudou a transformar a dor em aceitação. Neste livro encontraremos outras pessoas que precisaram lidar com perdas semelhantes. Por exemplo, uma mãe que viu o filhinho sucumbir ao câncer e um homem cujo pai foi afastado dos filhos antes de morrer. Em tais situações, as pessoas acolhem bem a possibilidade de uma segunda chance, de uma nova oportunidade para amar e partilhar momentos doces com quem morreu. Quando nós lamentamos por um ente querido que se foi, certamente ficamos confortados ao saber que o morto, de alguma forma, continuou a viver e poderá voltar a participar da nossa vida. Acreditar nessa possibilidade talvez pareça mera racionalização do desejo. Todavia, a vida após a morte não poderá ser mais do que isso? Ainda que seja difícil acreditar em tal coisa, existem indícios de que a vida após a morte é uma realidade. Este livro, Vida Antes da Vida, descreverá casos coletados pelos pesquisadores que sugerem a possibilidade de algumas pessoas sobreviverem à morte e renascerem. Não se trata de uma tarefa levianamente empreendida, não. Os estudiosos encararam a questão com a mesma abordagem analítica lúcida com que encararam qualquer outra. Nós a examinamos racionalmente, não emocionalmente. Ela é, pois, analítica e não sentimental. Além disso, fizemos esse trabalho com o espírito imparcial, não com o zelo religioso. Muitas pessoas, é óbvio, acreditam na vida após a morte baseadas puramente na sua fé religiosa. Embora eu não tenha a intenção de desconsiderar a fé, a crença religiosa não pode nos impedir de examinar indícios em favor da ideia. Ela não pode evitar que tentemos obter uma compreensão melhor da natureza da vida. E disso fizemos uma meta científica, não uma cruzada religiosa. Este livro, portanto, longe de ser emocional ou místico, é uma obra analítica. Não procurarei convencer o leitor de que os casos apresentados provam de fato a reencarnação, com isso elaborando uma teoria. Ao contrário, tenciono mostrá-los de modo que o próprio leitor possa examiná-los e chegar às suas conclusões sobre o seu possível significado. Oferecerei uma análise sobre o que, a meu ver, pode ser deduzido dos indícios, mas o leitor irá também, ao longo do caminho, formando a sua própria opinião. Desse modo, não deve fazer um julgamento apressado, decidindo que os casos são absurdos ou que constituem prova definitiva da reencarnação. Em vez disso, eu o encorajaria a adotar a mesma postura analítica que adotamos ao conduzir a pesquisa. Os casos não são provas, e sim indícios. Dado que o trabalho se fez em nosso conturbado mundo real e não num laboratório sujeito a rígidos controles, as provas não são aqui possíveis. Isso acontece muitas vezes em ciência e medicina. Por exemplo, alguns medicamentos são considerados eficazes porque a evidência indica que funcionam, mesmo não tendo sido provado. O nosso trabalho também envolve uma área: a possibilidade de vida após a morte, que não se presta de bom grado à pesquisa.
Algumas pessoas chegam a dizer que os pesquisadores não deveriam tentar estudar cientificamente o tema da vida após a morte, porque ele está muito distante das usuais áreas empíricas da investigação. Entretanto, não há questão maior no mundo que a de saber se poderemos sobreviver à morte. E os pesquisadores tentaram coletar os melhores indícios possíveis para responder a ela. Indícios que vamos compartilhar com você. Cada caso tem, evidentemente, os seus aspectos únicos, mas poderemos discutir traços típicos encontrados em muitos deles. Em capítulos posteriores, examinaremos minuciosamente um bom número de casos que incluem cada um desses traços. Predições, marcas de nascença experimentais e sonhos antes do nascimento. Às vezes, tudo começa antes mesmo que a criança, o sujeito do caso, tenha nascido. Uma das situações envolve uma pessoa idosa ou moribunda. A personalidade anterior fazendo uma predição a respeito de sua próxima vida. Tais casos são raros, mas costumam acontecer com certa frequência entre dois grupos. Um deles é o Lamas, do Tibete. Embora as suas predições sejam quase sempre vagas ou pouco claras, as pessoas as usam para identificar em criancinhas os lamas renascidos. No que diz respeito ao atual Dalai Lama, o seu predecessor aparentemente não fez predições, de modo que outras pistas, como visões oriundas da meditação após a sua morte, foram usadas para identificar o menino em cujo corpo ele renasceu. Os Tlingits, tribo do Alasca, fazem frequentes predições sobre o renascimento. Dos 46 casos estudados ali, a personalidade anterior fez predições sobre a sua vida futura em 10. Em 8 destes, a pessoa forneceu os nomes dos pais de quem queria nascer. Por exemplo, um homem chamado Victor Vincent disse à sobrinha que voltaria como filho dela. Mostrou-lhe 2 cicatrizes que resultaram de pequenas cirurgias e predisse que levaria aqueles sinais para a próxima vida. 18 meses após a morte do tio, a sobrinha deu à luz um menino que exibia marcas de nascença nas mesmas áreas do corpo. Uma apresentava até pequenos sinais arredondados dispostos ao lado da cicatriz principal, dando a aparência de pontos cirúrgicos. O menino declarou mais tarde que era a personalidade anterior e parecia reconhecer diversas pessoas do convívio de Victor. Outros casos envolvem outro traço que ocorre antes do nascimento da criança. Em diversos países asiáticos, um membro ou amigo da família marca o corpo de uma pessoa morta ou moribunda para que, quando ela renascer, ostente um sinal parecido. Essa prática, conhecida como marcas de nascença experimentais, será estudada mais detalhadamente no capítulo 4. Um sonho premonitório pode ocorrer antes do nascimento da criança. Nessas circunstâncias, um membro da família, quase sempre a mãe, sonha antes ou durante a gravidez que a personalidade anterior ou lhe anuncia que está chegando ou lhe pede autorização para isso. Tais sonhos, em geral, ocorrem nos casos da mesma família. Aqueles em que a personalidade anterior é um membro falecido da família do sujeito, ou nos casos em que a mãe do sujeito ao menos conhecia a personalidade anterior. Exceções podem ocorrer, como logo veremos. Casos, nas mais variadas culturas, incluem os sonhos premonitórios que ocorreram em aproximadamente 22% dos primeiros 1.100 episódios constantes da base de dados do nosso computador. São mais comuns em certos lugares, mas tendem também a ocorrer em épocas e localidades diferentes. Em Myanmar, famílias geralmente relatam que os sonhos ocorrem antes da concepção do filho, ao passo que entre as tribos do noroeste da América do Norte costumam ocorrer no final da gravidez. Marcas e defeitos de nascença. Muitos dos sujeitos de nossos casos nascem com marcas ou defeitos que lembram ferimentos no corpo da personalidade anterior,
geralmente de natureza fatal. Um caso que inclui tanto o sonho premonitório quanto um defeito de nascença é o de Süleyman Saper, da Turquia. A mãe sonhou, durante a gravidez, que um homem desconhecido lhe dizia: "Fui morto por um golpe de pá. Quero ficar com você e com ninguém mais." Quando Süleyman nasceu, viu-se que a parte posterior do seu crânio era parcialmente deprimida e também apresentava uma cicatriz. Ao aprender a falar, disse que tinha sido um moleiro morto quando um freguês enfurecido feriu na cabeça. Juntamente com outros detalhes, forneceu o primeiro nome do moleiro e o da aldeia onde residira. De fato, um freguês enfurecido havia assassinado um moleiro daquele mesmo nome e naquela mesma aldeia, golpeando-o na nuca com uma pá. Muitas das marcas de nascença não são descolorações pequenas. Na verdade, algumas apresentam dimensões incomuns, proeminentes e não achatadas. Outras têm aparência bizarra. No capítulo 4, discutiremos o caso de Patrick, um garoto de Michigan, que exibia 3 lesões distintas, bastante parecidas com a da personalidade anterior. Há casos em que uma marca pequena, arredondada, semelhante ao orifício de entrada de uma bala, e outra maior, de forma irregular, parecida com um orifício de saída, estavam presentes. Outros exemplos incluem sinais em áreas inesperadas, como tornozelo, e deformidades, como a ausência ou má formação de membros e dedos. Em tais casos, as marcas e defeitos de nascença podem fornecer indicações concretas de uma conexão entre o sujeito e a personalidade anterior. Uma vez que permanecem no corpo, as marcas e os defeitos não dependem de lembranças de testemunhas para integrar o caso. Quando se dispõe de um relatório de autópsia ou de um registro médico da personalidade anterior, como se dá com Süleyman, os pesquisadores conseguem comparar objetivamente as informações com as marcas de nascença para ver até que ponto estas combinam. As marcas e os defeitos de nascença não são raros em nossos casos. 1/3 dos casos na Índia inclui marcas e defeitos de nascença que corresponderiam a ferimentos em personalidades anteriores, com 18% apoiados em registros médicos que confirmam a semelhança. Devo observar que a porcentagem real das crianças que, relatando lembranças da vida anterior, apresentam marcas de nascença deve ser bem mais baixa. Não raro, temos de tomar decisões quanto aos casos a examinar e, como nos interessamos particularmente por marcas de nascença, em geral, é esse o tipo que escolhemos. Por isso, registramos aqui o maior número deles. Declarações sobre vidas passadas. O traço principal em nossos casos são, sem dúvida, as declarações que as crianças fazem sobre uma vida anterior. Exemplo: quando Suzanne Ghanem, do Líbano, tinha menos de 1 ano de idade, a primeira palavra que pronunciou foi Leila, ao apanhar o telefone e balbuciar: "Alô, Leila." Contou à família sobre uma vida anterior que terminou nos Estados Unidos, onde tinha ido fazer uma cirurgia cardíaca. Falou bastante a respeito desta vida, mas a família só conseguiu determinar quem era a personalidade anterior quando Suzanne já tinha 5 anos. A essa altura, Suzanne conheceu a família da mulher que pensava ter sido e convenceu-a de que era ela renascida, ao saber de detalhes sobre a vida passada. A mulher falecida num centro médico dos Estados Unidos após uma cirurgia do coração tinha, ao que se soube, uma filha chamada Leila, que não pôde ir encontrá-la por problemas com o passaporte. Antes de a mulher morrer, o irmão dela tentou telefonar do hospital para Leila, mas não conseguiu. Ao todo, Suzanne fez 40 declarações a respeito da vida anterior que foram consideradas exatas, inclusive os nomes de 25 pessoas.
As crianças fazem tais declarações em idade bastante tenra. Muitas das que falam a respeito de vidas passadas começam a fazê-lo entre os 2 e os 3 anos. Alguns pais afirmam que os seus filhos forneceram pormenores desse tipo ainda bem novos. Todavia, conforme discutiremos mais adiante, os testes psicológicos revelam que muitas dessas crianças são extremamente inteligentes. As habilidades precoces de fala necessárias para que tais declarações sejam feitas aparecem nos testes. As crianças, quase sempre, param de falar sobre vidas passadas quando chegam aos 6, 7 anos e depois disso, ao que tudo indica, passam a levar uma vida praticamente normal. Ao discorrer sobre vidas passadas, algumas crianças o fazem com simplicidade, enquanto outras revelam grande emoção. Exemplo desse último tipo é de um garoto de Seattle chamado Joey. Ele se referiu diversas vezes ao fato de a sua outra mãe ter morrido num acidente de automóvel. Uma noite, durante o jantar, quando já tinha quase 4 anos, ergueu-se na cadeira, muito pálido, e fixando intensamente a sua mãe, disse: "Vocês não são a minha família. A minha família morreu." Chorou baixinho por 1 minuto, com uma lágrima escorrendo-lhe pela face, voltou a sentar-se e continuou a comer. O fato de a mãe ter, naquela noite, um convidado para jantar não melhorou em nada a situação. Mas ela, ainda assim, se mostrou compreensiva. Algumas crianças fazem apenas pequenos comentários sobre a vida passada, e só em certas horas, geralmente nos períodos de descontração. Outras, porém, falam do assunto quase o tempo todo e apresentam inúmeros pormenores. Em geral, as crianças tendem a falar de pessoas e acontecimentos situados quase ao fim da vida anterior. A que descreve uma vida anterior que terminou na idade adulta provavelmente mencionará esposa ou filhos, mas quase nunca pais. 75% das crianças descrevem como morreram na vida pregressa e trata-se frequentemente de morte violenta ou súbita. As vidas que as crianças descrevem costumam ser muito recentes. Com efeito, o tempo médio entre a morte da personalidade anterior e o nascimento do sujeito quase nunca ultrapassa 15 ou 16 meses. Exceções existem, é claro, como mostra o caso de Kemal, citado na introdução. Mas a maioria das crianças descreve mesmo vidas encerradas há pouco tempo. Poucas sustentam ter sido personalidades famosas. Quase todas falam de existências comuns, terminadas às vezes de maneira nada agradável. Quando a criança fornece informação suficiente para identificar a pessoa falecida como a personalidade anterior, dizemos que o caso é resolvido. Quando a personalidade anterior não pôde ser identificada, trata-se de um caso não resolvido. Um colega confessou-me que não concorda com o termo não resolvido, neste caso, porque implica que a criança está realmente relembrando a vida de uma única personalidade anterior, a qual poderia ser identificada se o caso fosse resolvido. Mas não é isso que entendemos quando usamos a expressão. Todos concordamos em que um caso não resolvido, ou em certas circunstâncias resolvido, não indica automaticamente um caso de reencarnação. Com raríssimas exceções, praticamente todas as crianças só descrevem uma vida anterior. Além disso, embora a maioria nada diga a respeito do tempo decorrido entre as duas vidas, algumas o fazem. As suas declarações podem referir-se a acontecimentos passados na Terra, por exemplo, os funerais da personalidade anterior, ou ser descrições de outras esferas. O exemplo deste último tipo é um garoto chamado Kenny, o qual, embora o seu caso seja não resolvido, forneceu inúmeros detalhes sobre a vida de um homem morto num acidente de automóvel.
Ele disse que após a morte desse homem, outro espírito, provavelmente o motorista do veículo, tomou-o pela mão e ambos se encaminharam para junto de outros espíritos reunidos no que pareciam ser no que parecia ser um grande saguão. Afirmou também que um dos espíritos, que era Deus, segundo ele, disse-lhe que havia pessoas que desejavam ter um filho e ele tinha sido escolhido para renascer. Comportamentos de vidas passadas. Além das declarações, muitas crianças exibem comportamentos aparentemente vinculados às lembranças das vidas anteriores que relatam. Algumas revelam forte emoção quando falam dessas lembranças. Em alguns casos, choram e pedem aos pais que as conduzam para junto da família anterior, até que os pais finalmente consentem. Quando a personalidade anterior foi assassinada, o sujeito, em geral, mostra profundo ódio pelo assassino. Mais à frente, discutirei o caso em que uma criança tentou estrangular o homem que, segundo afirmava, o havia assassinado na vida pregressa. As crianças frequentemente se entregam a papéis incomuns. Por exemplo, Pramod Sharma, na Índia, fez-se de vendedor de biscoitos e refrigerantes, ocupação da personalidade anterior, dos 4 aos 7 anos. Isso o levou a negligenciar as tarefas escolares e ele, ao que parece, nunca se recuperou por completo. A mãe atribuiu o seu mau desempenho na escola e, depois, a inevitável falta de oportunidades profissionais à preocupação do rapaz com as lembranças da vida passada e a sua brincadeira, entre aspas, de vendedor na infância. Este caso é um exemplo extremo, mas a brincadeira realmente pode ir longe demais. Em circunstâncias semelhantes, a criança repete a brincadeira vezes sem conta. E é algo que não se vê nas outras crianças da família, nem poderia inspirar-se num parente adulto ou amigo. Na maioria das vezes, a criança imita a ocupação da personalidade anterior, como fazia Pramod, e o entusiasmo que a criança põe na repetição da brincadeira chega a assustar. Há também crianças que repetidamente encenam a morte da vida anterior. Isso se parece muito com as encenações pós-traumáticas de crianças que passaram por experiências difíceis. Mas, no caso, atribui-se o trauma a uma vida passada, não à atual. Certas fobias parecem associadas a lembranças de vidas passadas. Muitas crianças mostram um medo intenso com relação ao tipo de morte da personalidade anterior. Frequentemente, esses medos aparecem antes de a criança começar a relatar lembranças da vida passada. Por exemplo, uma criança muito nova pode revelar um medo incompreensível da água. Quando bebê, no Sri Lanka, Shamilini Prema ficava desesperado na hora do banho. Tempos depois, ele afirmou que havia se afogado na vida anterior. Algumas crianças mostram-se também estranhamente apegadas a certas coisas, inclusive alimentos de que a personalidade anterior gostava e mesmo álcool ou tabaco. Embora o uso do álcool e tabaco seja comum em várias culturas, o consumo não é considerado apropriado para uma criança de 3 anos. Os pais, às vezes, acham graça ou se mostram preocupados ante as tentativas dos filhos de tomar bebidas alcoólicas. No caso dos alimentos, um exemplo particularmente intrigante é o pedido de crianças birmanesas para comer peixe cru. Elas afirmam ter sido soldados japoneses em outras vidas. Quando brincadeiras inusitadas, fobias e preferências são acompanhadas de declarações, marcas de nascença ou outros traços, a impressão de um vínculo entre o sujeito e a personalidade anterior é fortalecida. Nesses casos, não se constatam apenas lembranças e declarações. Parece haver também transferência de comportamentos e emoções. Reconhecimentos de vidas passadas.
Às vezes, os sujeitos reconhecem, ou pensam que reconhecem, pessoas ou lugares de vidas passadas. Frequentemente, quando sua família o leva à casa da personalidade anterior, o sujeito parece identificar parentes de sua vida passada. Não raro, a família anterior anseia pelo retorno do ente querido que morreu e pode mostrar-se apressada em interpretar qualquer ato da criança como evidência de que ela a reconhece. Outras famílias são bem mais céticas e chegam a suspeitar que os parentes do sujeito estão, com suas pretensões, procurando obter vantagem financeira, ainda que isso raramente pareça acontecer. Há quem elabore testes informais para a criança, como pedir-lhe para identificar objetos que pertenceram à personalidade anterior, antes de decidir se aceita ou não as suas reivindicações. Num número bem menor de casos, sujeitos foram testados sob condições de melhor controle. Nós examinaremos alguns deles no capítulo 7. Os exemplos mais gritantes reforçam a impressão de que há ali algo que não pode ser descrito apenas como racionalização do desejo ou fantasia infantil. Em resumo, casos ocorridos no mundo inteiro podem incluir marcas de nascença semelhantes a ferimentos da personalidade anterior, declarações que condizem com a vida dessa pessoa, comportamentos que parecem adequar-se a ela, emoções fortes, brincadeiras inusitadas, fobias e preferências estranhas. E situações nas quais foi pedido que a criança identificasse alguém ou alguma coisa relacionada ao morto.